Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre função composta. Para isso, vamos iniciar com um exemplo. Esse exemplo está na apostila de vocês, então vocês também podem acompanhar por lá. Está na página 52, tá bom? Um dono de hotel com 200 quartos estimou que o número médio diário de X quartos ocupados para um preço P da diária, em reais, é dado por X igual a F de P, que é igual a 200 menos 0,4 vezes P, e que o custo médio diário C, em reais, quando X quartos estão ocupados, é dado por C igual a G de X, que é igual a 1.500 mais 30 vezes X. Vamos entender o que está sendo dito aqui nesse exemplo para a gente. Esse dono de hotel ele tem 200 quartos, certo? E que o número médio e ele estimou que o número médio diário X de quartos ocupados, então esse X ele é um número médio de quartos ocupados por dia, tudo bem? Para um preço P da diária, ou seja, aqui o X está dependendo de P, então essa função aqui, f de P é essa aqui. Então, o x é o meu f de p e x depende do p, ou seja, o número de quartos vai depender de quanto que ele está cobrando por diária, tudo bem? E que o custo médio diário C, então o C é o custo médio, o que ele gasta para fazer funcionar o hotel dele, né? O custo médio diário. Quando x quartos estão ocupados, é dado por C é igual a G de X, que é igual a 1.500 mais 30x. Então, olha só, o custo C depende da quantidade de quartos ocupados X. Então, o C depende de X. Bom, dito isso, temos o nosso primeiro exercício. Quando o preço da diária é 250, qual é o número de quartos ocupados por dia? Então, olha só, eu tenho o preço da diária, eu quero saber o número de quartos ocupados, eu vou usar minha função f de p, certo? Então, olha só, usando essa minha função f de p, eu tenho f de p igual a 200 menos 0,4 vezes p, e qual que é o preço da diária? P é o preço da diária, então 250, vou substituir 250 aqui. Então, f de 250 é igual a 200 menos 0,4 vezes 250, f de 250 é igual a 100. Ou seja, 100 é o número de quartos ocupados quando a minha diária é de 250. Tudo bem? B. Qual é o custo diário do hotel quando 100 quartos estão ocupados? Bom, custo diário do hotel. Eu tenho o número de quartos. Eu tenho que x é o número de quartos ocupados e eu quero o meu custo. Então, vou usar minha função g de x, certo? G de x é igual a 1.500 mais 30 vezes x. G de 100, que é o número de quartos ocupados, é igual a 1.500 mais 30 vezes x. Ou seja, o gasto G, né, o meu gasto C, o custo médio, vai ser 4.500. Tudo bem? Agora a pergunta C. Qual é o custo diário do hotel quando o preço da diária é 250? Então, olha só, se quando a diária é 250, 100 quartos ficam ocupados. E quando 100 quartos estão ocupados, eu gasto, né, eu tenho um custo de 4.500, quer dizer, quando eu tenho 250 reais por diária, o meu custo é de 4.500. Então, olha só, obtenha a função h que relaciona o custo médio diário C e o preço P da diária. O que a gente sabe? A gente sabe isso aqui, que o x é uma função de P, né? Uma função f de P, que é 200 menos 0,4 vezes P. Que meu custo é uma função de x, g de x, que é igual a 1.500 mais 30x. Então, eu quero o meu custo agora não em função de x, eu quero o meu custo como uma função h de P, porque eu quero uma função h que relaciona o custo C com o preço P, certo? Então eu busco isso aqui, um CH de P. Vamos ver isso. O que eu sei? Eu sei que C é minha G de X, que é igual a 1.500 mais 30x. Mas eu sei que o X é um F de P. Então eu vou, no lugar do X, substituir por F de P.
Então eu sei que meu C é uma G da f de P, que fica 1.500 mais 30 vezes f de P. Mas eu sei também que o f de P é 200 menos 0,4P. Então eu vou substituir isso aqui na minha, quando aparecer o f de P. Substituir isso aqui. Então fica, meu C é igual a 1.500 mais 30, e no lugar aqui do f de P, eu estou substituindo pelo que f de P vale. F de P é 200 menos 0,4P. Fazendo aqui a distributiva, né? Então, eu faço 30 vezes 200 e depois 30 vezes menos 0,4. Isso aqui fica 1.500 mais 6.000 menos 12P. Isso aqui me dá que é 7.500 menos 12P. E por fim, eu chamo isso aqui tudo que eu fiz é uma função, uma nova função, é minha H. A minha H vai ser minha função que eu primeiro pego o P, aplico a F e depois aplico a G. Essa minha função H, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu tinha 250 era o preço da diária. Esse aqui era o domínio da minha função F. A minha função F levava para quantos quartos iam ser ocupados, que davam 100. E depois eu tinha uma função G que levava para o custo diário. A minha função H está pegando daqui indo direto para lá. Pegando o preço da diária indo para 4.500, olha só. Ele pega a minha função H, ele pega o P e me dá o custo total, certo? Então, isso aqui é uma função composta. Essa H aqui é uma função composta. O que é a função composta, né? Essa função H é denominada função composta de G com F. E a gente indica por isso aqui, ó, um G, uma bolinha aberta e um F, certo? Normalmente a gente lê G composta com F ou também G bola F. Eu uso muito dizer que isso aqui é G bola F, tudo bem? G composta com F. Ou também como a gente fez antes, que eu pego a G de F de X, ou seja, eu peguei lá, aqui nesse exemplo era G de F de P, né? Então vamos pôr um Pzinho aqui. Eu primeiro pegava o preço, aplicava a minha função F e depois aplicava nesse resultado aqui a minha função G. Tudo bem? Isso é função composta, é composição de função. Vou juntando função junto com função, tá? Olha só, a definição certinha. E aqui é que a gente tem que tomar um pouquinho de atenção para conseguir compreender bem. Dadas duas funções f de A para B, ou seja, o domínio A e o contradomínio B, e a função g de B para C, ou seja, a função aqui ela tem domínio em B e contradomínio em C. Denomina-se a função composta de g com f a função g bola f, que vai de A até C. Então, a função composta de g com f, eu primeiro aplico a f, a gente sempre lê assim, ó, g bola f de x é igual a g de f de x. Então, eu pego o x, aplico a f, então eu peguei um x. O x estava lá no A, ele me levou para um carinha no B. E a função g vai pegar esse carinha do B e levar em C. Vamos fazer esse desenho aqui para a gente entender bem? Então, eu peguei um x, que estava no domínio da f. A f me levou para um f de x. E aqui, a g me leva para g da f de x. Tudo bem? E o que é a função composta? A função composta é a função que pega daqui e vem direto para cá, que é a g bola f, tá? Eu queria muito que vocês tomassem o cuidado, que muita gente confunde achando que é f bola g, porque aqui tá f depois g, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado que quando a gente lê, a gente pega assim, ó, peguei o x, eu apliquei quem primeiro? Quem que tá aqui? O f, para depois aplicar a g, tudo bem? Então, mesmo que aqui em cima eu apliquei primeiro f e depois a g, quando eu escrevo ela, fica g bola f, g composta com f.
Tudo bem? E o que é importante a gente tomar o cuidado? É que a primeira função aqui, ela tem domínio A em contradomínio B. E a segunda função, ela tem o domínio dela igual ao contradomínio da função anterior, certo? Então aqui é B e B, tá? Ou seja, pessoal, não tem como eu ter uma função composta se a f estiver definida de A para B e a g estiver definida de C para D. Isso não acontece, porque se C for diferente de B, não existe a G bola F. Porque para existir, o contradomínio da primeira tem que ser igual ao domínio da segunda. Então aqui tinha que ser B. Tudo bem? Então olha só. Isso é função composta. Vamos dar uma olhada nesse diagrama. Aquele diagrama que eu fiz, ó. A função f pega um x do domínio, né, domínio de f, e leva para o f de x. A função g pega o f de x e leva na g de f de x. E a função composta g bola f leva lá de x até direto para g de f de x. Tudo bem? Isso é função composta, pessoal. Olhando para aquela ideia de maquininha que a gente tem desde o início, quando a gente começou a estudar a função, o x ele entra aqui na f. A f vai transformar o x e vai me devolver um outro valor, certo? E esse valor eu vou pegar e vou entrar com ela na g. E a g vai me devolver um outro valor, tudo bem? É simples assim, é sempre pegar. Ah, dá para compor com mais outra função aqui? Dá, você pode pegar aqui uma função h. E h vai pegar esse valor que a g respondeu e vai soltar ela de outro lado. E aqui vai ficar h da g da f de x. Opa, eu não consigo escrever para fora aqui. Vamos escrever de novo. Aqui vai ficar sendo h da g da f de x. Então assim, eu posso compor de várias maneiras, tá? Normalmente a gente usa duas, tá? Bem, vamos ver um exemplo disso. Seja f a função dos reais aos reais, com f de x igual a 2x menos 1 e g dos reais aos reais com g de x igual a x ao quadrado mais 3. Determine a f bola g, a g bola f, a f bola f e a g bola g. Então vamos fazer isso com calma. Primeira coisa, será que existe a f bola g? Para existir, o domínio da primeira, lembra que é f bola g, então a primeira aqui é a g. O contradomínio da primeira tem que ser igual ao domínio da segunda. É igual? É igual. Então existe a f bola g. Vamos ver qual é essa f bola g. A f bola g vai ser a f da g de x. Então, primeiro eu tenho que pegar o x e aplicar g. Quando eu pego o x e aplico o g, a g me responde que é x ao quadrado mais 3. Então, agora eu vou pôr isso dentro da f. F de x ao quadrado mais 3. E o que a f faz? Pega isso aqui, multiplica por 2 e tira 1. Então, o f vai fazer, vai pegar isso aqui, multiplicar por 2 e tirar 1. Vai ficar 2x ao quadrado mais 6 menos 1, ou seja, 2x ao quadrado mais 5. E essa aqui é minha f bola g. Tudo bem? Ou seja, f composta de g. Agora, e a g bola f? A g bola f, eu primeiro aplico a f. Então, é a g da f de x. E quando eu aplico o primeiro f, eu tenho 2x menos 1. 2x menos 1 e agora eu vou aplicar a g. Aplicando a g, eu tenho a g pega esse valor aqui, eleva ao quadrado e soma com 3. Então eu vou pegar esse valor aqui, elevar ao quadrado e somar com 3. Quando eu pego esse valor e elevo ao quadrado, eu tenho quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é produto notável, tá? Você também poderia ter feito isso fazendo 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Faz separadinho que você vai encontrar esse mesmo valor, ó.
2x vezes 2x vai ficar 4x². Aqui vai ficar menos 2x, com menos 2x, com mais 1. Isso aqui fica 4x² menos 4x mais 1. Só que tem o mais 3 da g lá, ó. Então, mais 3 e, portanto, a minha g bola f fica sendo 4x² menos 4x mais 4. Vamos agora fazer a f bola f. A f bola f, o contradomínio da primeira é igual ao domínio da segunda. Então, a segunda é a própria primeira. Então, eles têm que ser iguais para eu conseguir fazer a f bola f. E para isso, como nesse caso são iguais, eu vou aplicar a f de x e depois eu vou aplicar a f de x de novo. Então, a f de x, quando eu aplico, ela me responde 2x menos 1. Então, agora eu vou pegar esse valor e vou aplicar a f de novo. Aplicando a f vai fazer multiplicar por 2 e subtrair 1. Vai ficar 2 vezes esse valor menos 1. 2 vezes esse valor fica 4x menos 2, com menos 1 dá menos 3. De modo que minha f bola f de x é 4x menos 3. E por último, pessoal, a g bola g. A g bola g também, o contradomínio da segunda é igual ao domínio da primeira. Perdão, o contradomínio da primeira é igual ao domínio da segunda. E, portanto, eu consigo fazer a minha g bola g. Então, a g bola g eu vou aplicar a g e depois aplicar a g de novo. Quando eu aplico a g uma vez, me dá isso aqui, x² mais 3. Aplicando a g de novo, ele vai pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Então, vai ficar x² mais 3 ao quadrado mais 3. Isso me dá x² mais 6x² mais 9 e tenho mais 3 da função g. Então, isso aqui é o x² mais 3 ao quadrado. E ainda tenho mais 3 da g. Então, isso aqui fica sendo x² mais 6x² mais 12. E a gente fez, então, 4 composições de funções diferentes com apenas 2 composições. Tudo bem? Bom, então eu deixo para vocês agora o exercício da página 53. Turma, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.